Turma, na atividade 2, nos diz o seguinte: em jornais e revistas é comum uma reportagem ser publicada e exibir os gráficos sem mostrar todos os elementos essenciais, pois as informações estão no contexto de uma pesquisa. Veja o exemplo a seguir do gráfico de linhas que foi retirado da notícia publicada em 29 de 5 de 2019 sobre o número de estudantes inscritos no Enem no período de 2009 a 2019. Observe o gráfico sem título da reportagem e a legenda se você conseguiria interpretar as informações. Depois responda as questões abaixo. A primeira questão, né, do exercício, ela nos pergunta o seguinte: no gráfico você percebe diferença entre os valores de 2011, 2012, 2018 e 2019? Turma, já na primeira atividade já foi levantada essa questão de quais itens são essenciais para o gráfico. São vários itens essenciais porque, na falta deles, você fica em uma situação na qual você pode criar uma interpretação errada. Aqui, caso não fosse o contexto, e talvez até essa tabela para te ajudar, você não conseguiria fazer as devidas análises e interpretações das informações desse gráfico. Primeiro, pela falta de um rótulo, a falta de um rótulo no eixo, a falta de um título, entre outros vários elementos essenciais que esse gráfico não possui. Mas a pergunta é referente a 2011 e 2012, que são exatamente esses dois pontos, e 2018 e 2009. Se você observar e projetar esses pontos no eixo vertical, todos eles vão corresponder a 5 milhões. Então não tem como você ver alguma diferença entre esses valores não, beleza? Já na outra pergunta, nos pede quais são exatamente esses valores e qual motivo que eles chamam a atenção. Pessoal, de 2011, o valor exato é 5.366.780, 2012, 5.791.332, 2018, 5.513.712 e 2019, 5.095.308. Pessoal, eles chamam a atenção porque, considerando os números, a diferença é relevante. Aqui pode ser que todos estão, né, nessa mesma ordem de 5 milhões, porém, se você pega 5.791.000 para 95.000, são 700.000 inscrições a mais. É um número que, por mais que o gráfico está trabalhando com valores expressivos, é um número que é relevante. E visualmente, apenas com gráfico, você acredita que essa diferença não é tão relevante assim, beleza? Já no final, nos pede para imaginar que se você vai apresentar um trabalho na escola com as informações referentes a essa pesquisa, você considera importante explicar os dados da pesquisa utilizando o gráfico, citando a fonte e a data de acesso? Pessoal, para responder, eu peguei um texto que diz o seguinte: sim, os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. A importância dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor e também às inúmeras possibilidades de ilustração e resumo dos dados apresentados. A credibilidade e a relevância da pesquisa podem ser reforçadas com a citação da fonte e da época na qual foi acessada. Porque se não tem a fonte, pessoal, os dados podem ser inventados e aquela relevância da pesquisa pode ser questionada, ou até mesmo quando usa a fonte de maneira indevida. A mesma coisa é a época na qual foi acessado, porque dependendo do período não tem mais relevância aquela pesquisa, é precisa de uma pesquisa mais atual. Então sim, é interessante que sempre que você construa um gráfico, você coloque aqueles elementos essenciais para garantir a procedência da sua pesquisa, do seu gráfico e dos dados que ali estão representados, beleza?